Olá! Começa agora mais um Arquivo Record. No programa de hoje você vai ver a história da comunidade japonesa no Brasil e como ela ajudou a criar a riqueza nacional. São mais de 100 anos aqui no Brasil. Esses brasileiros de olhinhos puxados e raízes japonesas formam um exército com mais de 1,5 milhão de pessoas. Você confere agora a história da imigração japonesa no Brasil. Eles atravessaram o mundo em busca de uma vida melhor. Ir para o Brasil, fazer dinheiro nas lavouras de café e retornar ao Japão o mais breve possível não era um sonho para muitas famílias japonesas no início do século XX. Era a única saída. No final do século XIX, o Japão era uma nação exaurida pela explosão populacional e pelos gastos provocados por guerras recentes, travadas contra a China e a Rússia. Na cidade, o índice de desemprego era dramático. No campo, os poucos lavradores que não tinham tido suas terras confiscadas por falta de pagamento de impostos mal conseguiam sustentar a família. Diante desse cenário, o governo japonês foi o primeiro interessado em estimular a imigração. No Brasil, existe uma árvore que dá ouro, o cafeeiro. É só colher com as mãos, diziam cartazes do período. Da parte do Brasil, o interesse pela vinda dos japoneses devia-se principalmente à interrupção, em 1902, do fluxo de imigrantes italianos, que deixou as fazendas cafeeiras precisando desesperadamente de braços. Foi essa equação que possibilitou que, no início do século XX, camponeses, carpinteiros, pequenos comerciantes e donos de fabriquetas à beira da falência se tornassem soldados da fortuna. Como escreveu o presidente da Companhia Imperial de Imigração, Ryo Mizuno, no diário de bordo do Kasato Maru, o primeiro navio de imigração japonês a aportar no Brasil. Ryo Mizuno é considerado o pai da imigração japonesa no país. Foi um aventureiro que reunia em sua personalidade uma pitada a mais de idealismo do que o normal. Somente um aventureiro como Mizuno poderia dar-se ao trabalho de aliciar candidatos a uma viagem de 50 dias ao longo de 12.000 milhas marítimas para um destino considerado selvagem, como era conhecido o Brasil na época. Além de inventar a história da riqueza fácil, o pioneiro da imigração arranjou casamentos e constituiu famílias artificiais para enquadrar-se às regras do contrato. O governo paulista exigia pelo menos 3 enxadas por família de imigrante. Em seu esforço para inaugurar a ponte humana entre o Japão e o Brasil, Mizuno acabou recrutando uma heterogênea massa que compreendia desde soldados liberados pela guerra com a Rússia até pequenos comerciantes falidos e geishas. Antes de embarcar, todos eram obrigados a passar por uma espécie de quarentena no porto de Kobe, de onde saíam os navios com destino ao Novo Mundo. Lá, os candidatos a imigrantes faziam exames médicos e tinham aulas básicas de português. Alguns aproveitavam para comprar mudas de roupas ocidentais nas lojas das proximidades. A hora da partida, embalada pelo hino nacional do Japão, era ainda mais triste quando o integrante da família era obrigado a ficar em terra, impedido de viajar por causa de alguma doença. Em condições normais, a viagem demorava 2 meses. Muitos morriam durante o percurso. Os 781 japoneses que sobreviveram à viagem e que desembarcaram do cargueiro Kasato Maru no Porto de Santos em 18 de junho de 1908 foram recebidos com um misto de simpatia, curiosidade e espanto. Um repórter do jornal O Correio Paulistano observou que eles eram mais aciados e bem vestidos do que os habituais imigrantes italianos, conhecidos desde 1875. A raça é diferente, mas não é inferior, concluiu o jornalista, convidando os leitores a não alimentar preconceitos contra os recém-chegados. Eles foram divididos em grupos e despachados de trem para 6 grandes fazendas, 4 delas na região de Ribeirão Preto, a capital do café. O Kasato Maru foi o primeiro de dezenas de navios que atracaram no Porto de Santos, trazendo imigrantes japoneses nas primeiras décadas do século XX. Depois que chegavam na cidade litorânea, eles eram geralmente levados de trem até a hospedaria, bem conhecida pelos imigrantes aqui em São Paulo.
Ao chegarem à hospedaria de imigrantes, os japoneses percebiam as primeiras mudanças. Em vez do banho na banheira de madeira, com que estavam acostumados, eles viam o chuveiro pela primeira vez. No lugar do arroz, eram apresentados ao pão francês. E logo, as crianças eram convidadas a brincar com outros filhos de imigrantes nos imensos jardins da hospedaria. Muitos nunca tinham visto ocidentais na vida. A casa, que hoje abriga o Memorial do Imigrante, recebeu mais de 2,5 milhões de imigrantes de 60 nacionalidades durante os anos em que funcionou. O memorial tem 8.000 metros quadrados. Nas paredes, rostos que ajudaram a construir o Brasil. Nestas listas, nomes de todas as partes do mundo. Imigrantes que viajaram ao Brasil em veleiros como este, no final do século XIX. Pessoas que traziam na bagagem principalmente a esperança de uma vida melhor. E alguns objetos que julgavam ser necessários numa terra desconhecida como era o Brasil. Na hospedaria, ficavam de graça por até 8 dias. Intermediários de fazendas e das primeiras indústrias que começavam a surgir selecionavam as famílias e dali eles partiam para o trabalho duro em várias partes do estado de São Paulo. A expectativa de acumular dinheiro rapidamente ia se desfazendo à medida que eles iam recebendo os primeiros pagamentos. Descontadas as parcelas da dívida da viagem, mais os gastos com alimentos e remédios, sempre comprados na própria fazenda, não sobrava quase nada. Muitos se sentiam tratados como escravos e fugiram por causa disso. A vida só começou a melhorar depois que eles passaram a trabalhar na chamada lavoura de parceria. Em contrato com um proprietário de terras, os trabalhadores se comprometiam a desmatar o terreno, semear o café, cuidar da plantação e devolver a área dali a 7 anos, quando a segunda colheita estaria no ponto. Em troca, ficariam com os lucros da primeira safra e de tudo o que plantassem além do café. Esse tipo de contrato foi o que permitiu que muitos japoneses comprassem suas primeiras terras. Embora a essa altura eles já estivessem aqui havia uma década, bastante tempo para quem planejava ficar por no máximo 3 anos, o sonho de voltar ao Japão permanecia vivo e fazia com que a maior parte dos imigrantes educasse os filhos à maneira japonesa. Dentro de casa só se conversava na língua materna. No contraturno da escola brasileira, as crianças frequentavam escolas onde aprendiam a ler e a escrever somente em japonês. Ao contrário do planejado, no entanto, apenas 10% dos quase 190 mil japoneses que migraram antes da Segunda Guerra Mundial voltaram para a terra natal. O restante ficou para sempre no Brasil e ajudou a construir a história do país. Trabalhando nas lavouras de café, os primeiros imigrantes japoneses logo descobriram que os 2 sonhos que traziam, o da riqueza fácil e o da volta à pátria, precisariam ser esquecidos e substituídos por outro, construir aqui mesmo uma nova pátria para seus filhos. E este sonho deu certo. 100 anos depois, os 250 mil imigrantes japoneses que entraram no Brasil se transformaram em 1,5 milhão de brasileiros de olhos amendoados, que ajudaram a construir nossa identidade nacional. Habituados a extrair o máximo de um mínimo de espaço, os japoneses nos legaram várias técnicas de cultivo, como a rotação de culturas e a hidroponia, o plantio em água. E também implantaram novas espécies, como a soja. Além dos campos agrícolas, marcaram presença nas artes plásticas, divulgaram o origami, a dobradura de papel, e o ikebana, uma técnica de arranjos florais. Na culinária, transmitiram uma alimentação equilibrada à base de arroz, peixe, soja e legumes. Na religião, propagaram o shintoísmo, o budismo e o seisho no ie. Nos hábitos domésticos, introduziram o tatame, o kimono, as tigelas e o hashi. E nos esportes, divulgaram o karatê, o sumô e o judô, prática que nos rendeu destaque mundial.